Olá, eu sou Rosângela Rocha, pastora na Igreja Ministério Aliança em Ipanema, Minas Gerais. Hoje eu quero falar sobre um tema que faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Quero falar sobre depressão. Perguntas como o que é depressão? Depressão é falta de Deus? Conhecer os gatilhos da depressão e como descobrir seus sinais? No final deste vídeo, você vai ter uma nova visão sobre esse mal que invade a vida de tantas pessoas sem pedir licença. Fica comigo até o final e vai deixando aí o seu like, compartilhe com alguém, deixe nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ver aqui. Deixe sua impressão, isso ajuda muito. E quem vai jogar luz sobre esse tema, depressão, é a doutora Josiane de Oliveira Barbosa Rocha. Ela é graduada na Univale, na Universidade Vale do Rio Doce, desde 2009, pós-graduada em saúde mental, psicologia do trânsito, pós-graduada em neuropsicologia e psicologia cognitiva comportamental. A sua atuação na clínica se baseia na terapia cognitivista comportamental. Palavra difícil, não é? Mas a doutora Josiane também atende crianças, adolescentes e adultos lá no Centro Médico de Ipanema, no CEMI. Já atuou na coordenação do NASP, no CRAS, e está há 11 anos na clínica do Dr. Brum. Boa noite, doutora Josiane. Boa noite. Eu não sei se eu fui correta aí nas qualificações, se falei em alguma coisa, eu queria que você consertasse, tá bom? É aqui o nosso primeiro momento, né? Espero eu que o primeiro de muitos outros, para falar desse tema tão abordado, tão vivido, mas também tão pouco conhecido, que é a depressão. Sim, é um tema com muitos mitos, né? Muitas ideias formadas, né? No senso comum, mas enfim. Primeiro começando aqui dando uma boa noite a você e a todas as pessoas que puderem visualizar, né? E é o seguinte, você diz para eu corrigir, alterar alguma questão, eu sou pós-graduanda ainda, né, em neuropsicologia, ainda não terminei a pós-graduação, estamos aí nessa batalha. E falando em depressão, é um tema com muitos mitos, né, pastora Rosângela? Assim, muitas ideias, muitas convicções formadas que estão deturpadas e impedindo que algumas pessoas até tenham conhecimento sobre o que está acontecendo com elas e até lancem mão de um possível tratamento. É verdade. E é uma coisa, você como profissional na área deve estar mais apta a falar sobre isso, né? Mas quantas vezes a gente conversa com pessoas que se dizem depressivas sem ter passado por uma análise clínica. Então eu queria que você esclarecesse para a gente, assim, de uma maneira bem objetiva, bem, como diz, bem no arroz com feijão, né? Sem muitos... com uma linguagem simplificada, diria assim. Eu queria que você dissesse para a gente o que é, então, depressão. Ou seja, quais os principais sintomas? Tem como identificar? Sim. Então, a primeira questão que nós precisamos entender é que a depressão ela é uma doença psiquiátrica e, como qualquer outra doença, ela precisa ser tratada. Nós temos que entender também que é comum algumas pessoas estarem tristes e dizerem estar deprimida. Há uma diferença entre a tristeza e a depressão. Então, aqui trocando em miúdos, assim, é um transtorno emocional, psiquiátrico, que precisa ser tratado com a terapia e tratamento medicamentoso. É importante a pessoa ser avaliada, né, pelo profissional da psicologia, da psiquiatria, não tirando pré-julgamentos de que estou triste essa semana, logo eu estou deprimido, ou eu sou deprimido sem sequer ter feito avaliação. Então, o sujeito pode identificar alguns dos sintomas da depressão em si, mas para ele ter um diagnóstico é preciso passar por um profissional. Então, depressão, ela é uma doença que ela traz o seu bojo aí emocional, uma sensação de tristeza, desconforto, incompletude, pensamentos negativos sobre si, sobre a vida e sobre as outras pessoas, e ela altera diretamente o humor. Então, alterando o humor, é possível que eu tenha um rebaixamento da alegria, da sensação de bem-estar e a sensação de felicidade.
Mas a questão assim de causas, por exemplo, né? O que causa a depressão? Eu não sei se é fato, mas eu lembro de ter, me parece que eu li em algum lugar falando que a depressão ela pode ser causada até mesmo por uma alimentação inadequada. Isso é Sim, verdade? Ou claro, isso é mito? é verdade. Ela não que ela seja causada por uma alimentação inadequada, mas uma alimentação inadequada contribui muito para que ocorra o episódio depressivo ou a depressão em si. Então, nós não temos uma causa exata, nós podemos dizer exatamente o que causa a depressão, mas nós sabemos que envolve genética, nós sabemos que envolve causas ambientais, causas biológicas, como uma alteração hormonal, uma alteração nas químicas do nosso cérebro. Nós entendemos também que ela tem uma das causas sobre as distorções cognitivas que o sujeito tem sobre si, sobre o mundo e sobre a outra pessoa. Então não há uma causa exata, mas há fatores contribuintes. Mas teria como, por exemplo, numa análise mais aprofundada, não sei se, até mesmo se teria isso, né? Mas será que se, diante de uma análise mais aprofundada, teria como descobrir, assim, a chave que virou? O que aconteceu para levar uma pessoa a isso, de maneira que possa ser trabalhada essa área, esse problema que existiu talvez no passado, ou talvez não tão no passado tão distante, né? O que virou essa chave que poderia reverter esse quadro? Tem como chegar a esse ponto? Sim, nós podemos entender quem é o fator desencadeador, ou seja, aquele momento onde a chavinha virou e toda aquela predisposição que estava ali contida no sujeito, ela venha de fato a tomar forma e o sujeito entender que ele está deprimido. Há um fator desencadeador, que é isso que você está chamando aí da chavinha virou, né? Mas, no geral, pode ser que ele tenha um fator genético, pode ser que tenha um fator ambiental ou biológico, e aí acontece alguma situação traumática ou angustiante, onde o sujeito não dá conta de lidar e aí instala-se o processo depressivo. Então, olhando por esse lado, uma pessoa pode nascer perfeitamente alegre, feliz, e ser uma pessoa, como dizem, tida como realizada até, e num determinado momento tudo mudar e a pessoa se tornar uma pessoa triste, depressiva e problemática, né? Não é tão comum, mas pode acontecer sim. Principalmente se ele tiver o fator genético e o ambiente. Quando a gente fala de fatores genéticos, a pessoa fala, mas a minha avó, a minha tia, alguém do tipo já teve depressão, então é provável que eu tenha. Não, a genética não se faz sozinha. Então, a genética aliada a um fator ambiental ou uma percepção distorcida da vida, baseada nas crenças pessoais que o sujeito tem sobre si, sobre o mundo e as outras pessoas, pode sim, mesmo que ele tenha nascido, né, um sujeito bem, vamos dizer, com humor bem adequado, como aquela pessoa alegre, otimista, pode ser que em algum momento isso aconteça. Ou pode ser também que ele tenha alterações, como a gente já colocou aqui, hormonais, e em dado momento acaba acontecendo isso para ele. Então, todos nós estamos predispostos a nos deprimir, uma vez que envolve não só causas emocionais, mas também fatores de alterações hormonais. Então, assim, parece que é um mal que se espalhou geral, né? Não tem muito, sim. Ou tem essa questão de faixa etária, sexo, né? Tem essa diferença? Sim, sim. Em qualquer época da vida, em qualquer faixa etária da vida, nós podemos desenvolver a depressão. No entanto, é mais comum, mais ou menos para o final da adolescência e início da vida da juventude, aí é mais comum. E é bem comum entre pessoas do sexo feminino, mais comum em mulheres. É bem mais comum em mulheres. E nós temos, assim, tem crescido bastante o número de pessoas no nosso país, não tem um dado muito conciso, mas me parece que cerca de 18% da população com queixas de depressão ou de humor mórbido, né? Então, nós temos, assim, um dado bem significativo para a nossa população brasileira. Teve uma época, no ano, me parece que de 2017, que o Brasil, assim, estava num dos
né, na frente aí no ranking de países com pessoas com maior índice de depressão. É comum, voltando a falar, ao final da adolescência e início da vida jovem, até porque, pense bem, esse momento acontece quando o sujeito está terminando aí o ensino médio, começa uma cobrança, né, que profissão escolher, como estudar, o que fazer, namoro. Então ele está envolvido em várias tomadas de decisões diferentes, além da cobrança, além da mudança, né, a perda, o luto pelo aquele corpo que ele está perdendo ali da infância para a adolescência, daquele corpo da adolescência para a vida jovem. Então tem muitos fatores envolvidos nesse momento da vida. Então é mais comum nessa faixa etária. Será que, igual você disse, que é mais propenso a acontecer nas mulheres, será que não tem realmente a ver um pouco com a cultura, né? Com a realidade, as limitações que ainda existem tanto na vida da mulher, né? Os tantos descasos, a gente vê na vida profissional, na vida afetiva. A verdade é essa, a mulher tem conquistado muito, mas ainda tem muito para conquistar, né? Na verdade, isso também conta, porque aí entra os fatores ambientais, né? Que é onde o sujeito convive, a mulher em si, no caso aqui, ela está convivendo com aquele desmerecimento na sua profissão, onde ela trabalha tal qual um homem e ganha mais, com as questões culturais, né, de que você precisa ter o seu lugar, que mulher não pode fazer isso, com aquelas tantas proibições colocadas. Então, levando em consideração o fator ambiental, e a nossa sociedade é um ambiente onde nós desenvolvemos, sim, é um dos fatores que podemos colocar como uma das causas de acontecer mais em mulheres, como uma das, mas nós temos várias outras, alguns hormônios que nós mulheres produzimos. São muitos fatores que devemos colocar em consideração, mas ao mesmo tempo não tem assim essa pré-determinância de por que mais comum em mulheres. Qual que é o melhor tratamento? Que afinal de contas é o caso de administrar para conviver da melhor forma, né? Porque me parece que depressão não tem cura, ou eu estou errado? Como qualquer outra doença crônica, a depressão ela não tem cura, mas ela tem remissão de sintomas. Então, os sintomas ficam remidos, ou seja, eles ficam ali rebaixados, tendo um funcionamento dentro do dito, aí, entre aspas, normal. Mas em algum momento o sujeito pode vir, a pessoa pode vir a sentir de novo aquela depressão, e aí ela precisa voltar para o tratamento e se organizar. Por mais que ela tenha tido um acompanhamento correto, há uma possibilidade de uma recaída, mas ela consegue, no geral, se organizar mais rápido do que no primeiro momento. Depois que a depressão já está instalada, precisa do acompanhamento com o psicoterapeuta e com o psiquiatra, porque é o tratamento medicamentoso, tá? Então, os dois são de extrema necessidade. Eu vejo muita gente falar que depressão é falta de Deus. Tem gente que fala isso, tem líderes espirituais que falam isso, né? Que depressão acontece com gente fraca e que depressão é falta de Deus na vida. Se uma pessoa estudiosa da Bíblia, que eu penso que ela lê a Bíblia pautada na orientação de Deus, ela vai entender que não tem nada a ver com a falta de Deus. Porque se nós formos procurar dentro das citações bíblicas, nós temos Elias, nós temos Davi, nós temos Noemi e muitos outros, Jeremias, e aí o Jeremias é até conhecido como o profeta chorão, né? Temos Jonas, aquele momento que Elias ele se esconde ali na caverna, ele fica claramente deprimido, né? Porque tem alguém com a ideia de matá-lo e ele fica ali fazendo alguns questionamentos. Davi, em alguns versos, ele fala que o fardo dele é por demais cansado, ele até relata lá assim, sua angústia, sua extrema dor. Noemi chegou a trocar o nome dela, né? Para, me parece que Mara, eu acho que era isso, era alguma coisa que ia dizer sobre amarga, porque ela volta da depressão, da perda dos filhos, né, do esposo. Então, Jonas, ele clama a Deus ali, eu estou no mais profundo, no fundo do poço, não sei o quê. Então, ele fala ali no versículo bíblico, que agora não me lembro todas as citações, mas se nós formos procurar na Bíblia, nós temos uma ampla gama de pessoas, mulheres que foram consideradas de Deus. Durante a eternidade, né? Sim.
E aí nós temos uma gama muito grande de homens e mulheres consideradas de Deus, mas que viveram uma depressão, alguns até chegaram a profunda depressão e narrar, como Davi narrou claramente, meu fardo é por demais pesado, ele se sentia culpado pelas vezes, né, que ele pecava, que ele caía. Se você for analisar a narrativa de Davi, ele chega a se sentir até inadequado para ser aquele homem que estava ali diante de Deus e com uma missão. Então, isso é mito. Depressão não é falta de Deus. Não é falta de Deus e nem é sinal de fraqueza, né? Tem gente que acha assim, fulano tá dando mole, né? Na língua popular aí, tá dando mole, levanta, reage. Muitas vezes é isso que a pessoa que está com depressão escuta, mas eu não sei, doutora Josiane, mas eu vejo uma pessoa que está lutando contra a depressão. Na verdade, a pessoa é muito forte, porque ela está se mantendo. É o que eu vejo, né? Assim, eu acabo me relacionando com algumas pessoas e eu vejo força nelas, né? É uma força grande, às vezes não é o bastante porque precisam de ajuda, mas não são fracas. Não, de forma nenhuma. Não é um sinônimo de fraqueza, até porque às vezes acontece de pessoas que deprimiram porque tentaram ou ficaram tempo demais sendo fortes, não pararam um tempo para organizar suas emoções, para pensar em si, para se colocar em primeiro lugar, para se valorizar, né? Aquela questão da percepção distorcida de si e do mundo, né? Então, assim, de maneira nenhuma a depressão tem a ver com fraqueza, ela tem a ver com um transtorno afetivo no humor. Agora, pense bem, uma pessoa, por exemplo, que deprime por uma questão de alterações hormonais. O que isso tem a ver com fraqueza se os hormônios de qualquer ser humano podem ser alterados? Vamos colocar aí a questão da genética, por exemplo. Que culpa o sujeito tem de alguém no passado, um pai, uma avó, ter tido depressão? Isso não é a fraqueza, nem foi dos antepassados dele, nem é dele nesse momento. É assim como, se a gente for comparar aqui, na questão de ser uma doença crônica, vamos colocar aí a diabetes, não é uma doença crônica também, não é um sinônimo de fraqueza. É o meu caso. Acontecem, né? É uma coisa que acontece ao ser humano advindo de algumas posturas ou de questões genéticas. Não é uma escolha da gente. Ninguém escolhe ficar deprimido, né? Ninguém escolhe ficar diabético, ninguém escolhe ficar obeso. Não é questão de escolha, né? São coisas que a gente tem que passar por ela na vida e administrar para viver bem, né? Aí é depressão e o que é tristeza, porque a gente vê muito isso também. Tem gente que às vezes está triste e se diz depressivo. Aí tem outros que vê uma pessoa triste e fala assim, tô com medo de fulano ficar com depressão, né? E muitas vezes isso acontece com a gente que é mãe, né? Meu filho, tadinho, vai ficar com depressão, né? E a gente entra numa linha de permissivo, de impedir o outro de enfrentar, né? De enfrentar a vida, por medo de que a tristeza seja uma depressão, porque tristeza é um sentimento. A depressão já é um mal, é uma enfermidade. Como é que separa essas coisinhas aí? Uma das coisas bem interessantes, uma da regrinha bem interessante entre a diferença entre tristeza e depressão. Primeira regrinha, tempo de duração. A tristeza, ela acontece por um tempo determinado, no momento onde você está passando por algo que foi um pouco custoso, triste. Vou dar um exemplo. Quando você é demitido de um trabalho, e você acha que foi demitido injustamente, você gostava muito daquele trabalho. Então é comum que você fique triste. Mas você, em determinado momento, fala, olha, eu preciso arrumar um outro trabalho, e aí você arruma um outro trabalho e aquela tristeza se dissipa. Quando você termina um relacionamento, por exemplo, você fica por demais chateado, aborrecido, indagando N questões, mas em algum momento você entende, olha, terminou e aí então eu vou em busca de uma outra pessoa. A tristeza, ela tem uma causa clara e tem um tempo de duração, que não vai exceder mais que 2 semanas. A depressão, ela tem um tempo de duração, ela tem, nem sempre a causa é identificada, ou seja, o fator desencadeador é identificado pelo sujeito, costuma identificar mais em terapia,
ela traz uma falta de energia muito grande, uma perda de interesse e prazer por coisas que a pessoa costumava fazer, por hobbies, coisas que ela até gostava e supervalorizava, ela desinteressa por aquilo. Então a regrinha é o tempo de duração, não tem uma causa específica clara para o sujeito, e ela traz a falta de energia e uma perda do interesse e prazer por coisas que parecia tão interessante para o sujeito num dado momento da vida. Ele vai meio que se apagando, sabe, aquela chamazinha, desanimando da vida e das outras pessoas. Já na tristeza, ela tem um tempo de duração e ela passa no momento em que a gente organiza o fator que nos aborreceu. E a tristeza, ela não te faz perder o gosto pela vida. Você fica triste, mas você continua ali mantendo a sua rotina, né, de posse ou daquilo que é importante para você. Você continua até fazendo alguns dos seus hobbies. A pessoa com depressão, ela se sente sempre cansada, desanimada. Na maioria das vezes do dia, na maioria dos dias e quase o tempo todo, ela está com aquela sensação de angústia, de humor mórbido, de sensação de incapacidade e uma falta de energia muito grande para fazer coisas simples. Vamos dizer, uma pessoa que está acostumada a ir ao salão todo sábado e de repente aquilo fica muito custoso para aquela pessoa, há um grande desânimo. E aí vão se aliando a outras coisas, como fazer uma caminhada, como preparar a própria alimentação, cuidar da higiene pessoal. Então, ela tem assim esse desânimo, essa angústia e essa falta de energia. E uma coisa muito importante, pastora, que muita gente diz assim: fulano está mais com preguiça do que depressão. Não tem nada a ver com preguiça, tem a ver com essa falta de energia e falta de ânimo e esperança diante da vida. Uma outra perguntinha aqui, capciosa. Psiquiatra e psicólogos são profissionais que tratam pessoas loucas? Sim. Essa é uma pergunta que eu escuto muito, né? Principalmente quando alguém vem para avaliação, encaminho ele para o psiquiatra e eles falam: não, mas você tá louca? Isso é médico de doido, eu não tô doido, eu tô normal. Então eu sempre brinco aqui, eu sempre faço uma regrinha aqui na clínica. Quando uma pessoa que você considera louca, ela quebra o braço, ela vai em qual médico? No geral eles me respondem: no ortopedista. E se você quebrar o braço? Você vai em quem? Eu vou no ortopedista também. Então podemos separar se é médico de loucos e são? Na verdade a medicina é para quem dela precisa. Então, não, psiquiatra e psicólogo não são médicos de loucos. O psicólogo, ele tem uma especialidade dentro da questão das emoções, da percepção do sujeito, né? Que é aquela questão ambiente, pensamento, emoção, comportamento. Ele consegue entender o sujeito, descobrir as crenças pessoais que o sujeito tem sobre si e sobre o mundo e as outras pessoas e ajudar para que a pessoa se organize, né? Desconstruindo essas crenças disfuncionais sobre a vida. Já o psiquiatra, né, que tem sua especialidade, ele é médico com especialidade em psiquiatria, então ele está autorizado a passar a medicação. Então, ou seja, psicólogo e psiquiatra não são médicos de louco. E nesse caso, da depressão em particular, o que a gente, quando você sabe que tem uma pessoa que está fazendo tratamento, o que nós não devemos dizer a essa pessoa que está passando por esse processo? Primeira coisa que não se deve dizer de forma alguma: você tem que esforçar mais para melhorar isso. A pessoa já tem a ideia de que a energia dela está esgotada, de que ela não consegue fazer coisas básicas do dia a dia. Então eu chego com o fator cobrança. Você tem que se esforçar mais, como se livrar da depressão dependesse unicamente do sujeito. Então, se livrar da depressão tem a ver com o sujeito, o desejo dele, mas também tem a ver com ter um acompanhamento, uma orientação, passar por uma psicoeducação para entender com o que ele está lidando e lançar mão dos instrumentos em terapia. Então, não diga de forma alguma você tem que se esforçar mais para melhorar. Outra coisa, você tem que pensar positivo. Talvez fosse o que o sujeito mais adoraria fazer nesse momento, mas diante dessa visão pessimista e desoladora da vida, é possível que ele tenha meio que uma visão em lupa. Ele foque muito mais naquilo que não está bom ou nos pensamentos negativos que estão ao seu redor, vindo até de outras pessoas, do que no pensamento positivo. Então essa falta de energia, essa angústia faz com que ele veja a vida muito custosa. Então como ele vai pensar positivo? Talvez fosse
bastante ideal eu dizer esse sujeito sobre as características positivas que eu vejo nele, sobre como ele é importante para mim, ao invés de dizer que ele deve pensar positivo. Ele está com a mente confusa, né? Sim, E tem uma outra questão que eles colocam muito assim, você nem parece deprimido. E aí, imagina naquele momento, isso acontece muito com o adolescente, eu vejo muito essa queixa do adolescente aqui, ele vem para terapia, e nós começamos a trabalhar algumas questões da depressão, e aí um belo dia, uma amiga chama para sair, e aquele adolescente se apronta todo e fala, mãe, eu vou sair, mas você não estava deprimida? Como é que você está levantando agora? Justo naquele momento que aquele sujeito reuniu todas as suas forças para sair ali daquele limbo, alguém vem e avisa para ele, ué, mas não é assim que deprimido se comporta, ele fica com aquela angústia de, além de tudo, estar sendo descredibilizado pelo familiar quando ele queixa da dor. Então, uma outra coisa também que as pessoas dizem muito quando vão visitar alguém que está deprimido é: pense que poderia ser pior, você poderia estar com outra doença grave. Não é sobre outra doença física grave, é sobre aquela dor intensa que o sujeito está sentindo. Então, não diga isso a ninguém. Há um outro fator também que diz a pessoa, isso é coisa da sua cabeça, vai arrumar alguma coisa para fazer, vai namorar, vai ser feliz. Está faltando justamente energia para fazer isso tudo. E quando você fala que a coisa é da sua cabeça, o sujeito tem aquela sensação de, poxa, parece que eu estou enlouquecendo, porque só eu estou vendo coisa. Outros dizem, você é muito egoísta, porque você não pensa nas pessoas que te amam, no quanto eu te amo. Isso não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com essa emoção disfuncional, né? Outro fator que é muito comum, é um tema muito aqui, né? Eu também sou evangélica, mas eu me vejo no direito de dizer sobre isso. É comum algumas pessoas, autoridades eclesiásticas, irem visitar uma pessoa e dizer assim: você tem que orar mais, você tem que buscar mais a Deus, você tem que entregar nas mãos de Deus essa sua condição de tristeza, porque Deus nos criou para ser feliz. Eu não nego que Deus nos criou, né, para termos uma plenitude aqui na Terra, não nego isso. Mas também não é porque o sujeito não está orando que ele está deprimido, é porque aconteceu para ele, como acontece para grandes pastores, grandes homens de Deus, padres, entre outros. Não é sobre não buscar Deus. Alguma paciente fala assim: Josi, minha mãe me disse o seguinte, entrega na mão de Deus. Eu falo, mas será que ela está achando que só porque eu estou deprimida eu não consigo nem dizer, Deus, me ajuda com isso daqui? Então, assim, é uma coisa que deixa o sujeito com aquela sensação de culpa. Olha, você tem tudo, do bom e do melhor, e está aí deprimido. Quantas pessoas não têm nada? Isso só traz para o sujeito mais culpa. O sujeito fica com aquela sensação de que, poxa, eu sou ingrato. Então, essas são as frasezinhas mais... protestante parece que é mais intenso isso, né? Sim, sim. A cobrança é maior, parece que é um peso a mais. Se você é crente, se é da igreja tal, você tem a obrigação de não ter depressão. E se tiver, é bom você esconder, senão vão falar que é o capiroto. Ou que você está em pecado, né? Vai falar que é coisa do lado de lá, né? E, na verdade, a ciência está aí explicando que é um mal físico, é enfermidade mesmo. É algo que precisa ser levado a sério e ser tratado. Né? A própria Bíblia, ela descreve sobre as emoções, quando Jesus chorou, então ele teve ali uma emoção de tristeza, né? Quando no momento em que ele se arrepende de ter feito o ser humano, né? Então a gente vê que a própria Bíblia descreve que é possível que na condição humana eu tenha emoções funcionais e disfuncionais, tanto é que Jesus Cristo, quando ele estava aqui, né, como homem, ele teve todas essas emoções, então não tem a ver com a falta de Deus ou com isso é coisa do capiroto, tem a ver com eu ser humano e estar predisposto, né, a ter uma alteração das minhas emoções. Eu tenho aqui uma pergunta da Márcia Cabral, ela é daqui de Ipanema, ela faz a seguinte pergunta: como perceber que a depressão está voltando? E por que geralmente ela volta pior? Não é que geralmente ela volta pior, é porque o sujeito ele já viveu toda aquela sensação da depressão. Então, quando ela volta aliada do medo. Eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Então, ela volta com essa angústia a mais, o medo da dor. Então, não é porque ela volta pior, é que o medo da dor é muito intensa e acaba que o sujeito fica se sentindo mais sem energia, mais angustiado. Tem algum sinal, alguma coisa que mostra assim, que realmente você vai
passar pelo processo mais uma vez? Sim. Primeira questão é começar a sentir uma tristeza, um pouco que você não identifica muito bem o fator desencadeador, a falta de energia, aquele desânimo onde eu vou me afastando gradativamente das coisas que pareciam importantes. Esses são 3 bips que eu já preciso estar de olho nele. A perda do apetite ou excesso do apetite, comer muito, e também a questão da hipersonia ou da falta de sono. Então, esses são que estão aí no topo da percepção de que pode estar voltando. Tá. O que nós podemos, então, fazer para ajudar essa pessoa a vencer a depressão? Porque você já falou, e o que nós não podemos falar, por exemplo, mas o que nós podemos fazer, como abraçar a causa dessas pessoas? A primeira questão é você não julgar, não chegar como um sujeito que sabe, como se você soubesse o porquê que aquela pessoa está daquele jeito. Então, quando você chega, é porque você tem que se apegar mais a Deus, é porque você tem que valorizar mais a vida. Quando você chega cheio dessa certeza, você não colabora. Então, a primeira questão é não julgar, não ficar procurando o tempo todo motivações para a pessoa estar vivendo esse momento. Segunda coisa é incentivar a pessoa a se engajar em algum tratamento, em alguma atividade física. É muito importante a prática da atividade física, uma caminhada, se a pessoa ainda tiver com a predisposição a ir à academia, um pedal. É muito importante a questão da atividade física, porque ela gera, ela tem um aumento da serotonina, entre outros hormônios que dá, vamos chamar assim de hormônios, que dá aquela sensação de felicidade, de bem-estar. Então, ela meio que nos devolve uma energia. A gente já está aqui no fechamento, doutora Josiane. Eu queria que você deixasse aí um conselho, né? O que você poderia dizer aí no fritar dos ovos, né? Um conselho, um direcionamento, o que pode ser feito para combater esse problema? Primeiro, pensar em qualidade de vida. Qualidade de vida se faz com boa alimentação, com não cobrar de si, e se expor a mais tarefas do que o que ele dá conta de fazer, não ter uma sobrecarga de trabalho, boa noite de sono, procurar ter um horário para dormir, um horário para acordar, sol da manhã, procurar a ser menos autocrítico, porque uma das pessoas que deprime muito também são aquelas que têm muito autocrítica. Ela está sempre criticando aquilo que ela fez. Evitar os pensamentos tudo ou nada. Como evitar os pensamentos tudo ou nada? Não é do tipo não pensar, porque eu não posso evitar que um pássaro pouse sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninho. Então, talvez aconteceu várias coisas boas durante o meu dia, e aí, de repente, acontece uma ruim, e aí eu digo, nossa, meu dia hoje foi horrível. Aí eu preciso me fazer uma perguntinha. O que aconteceu de positivo no meu dia e o que aconteceu de negativo? Quando foi que eu me senti melhor durante esse dia? O que eu estou fazendo? Então, o autoconhecimento. Claro que não tem. Faça isso e você nunca terá depressão. Mas há algumas posturas que vai diminuir a chance, o risco de eu vir a me deprimir. Então, sempre, uma coisa que é muito importante é evitar se expor a coisas das quais eu não dou conta. Alguém me pediu para eu poder fazer alguma coisa, eu sei que eu não vou dar conta naquele dia, mas eu vou requerer muito mais de mim para dar conta de uma coisa que é para outra pessoa. Se amar, se cuidar, ter paciência consigo, ter paciência com as vezes que você erra e principalmente o auto-perdão. O auto-perdão, ele é uma coisa ímpar nas nossas condições de qualidade de vida e melhora emocional. Perdoe-se quando você não for perfeito, perdoe-se quando você não for o melhor, perdoe-se porque você não conseguiu atender as expectativas alheias, porque você não é obrigado a corresponder às expectativas alheias. Eu acho que esses são alguns passinhos básicos para que eu tenha uma melhor qualidade de vida. Chave de ouro. Sim. Bom, então eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você, doutora Josiane, que de imediato atendeu o meu convite, e a todos vocês que de alguma forma participou, deste momento conosco. E voltando a palavra aí para a nossa psicóloga, minha preferida. Obrigada. Eu quero deixar em aberto aqui para as suas palavras finais, se quiser deixar aí o seu contato,
o contato da clínica que você trabalha. Fique à vontade. Eu também quero agradecer, né, por essa oportunidade. Gosto bastante de falar, né, com você. Acho bastante interessante, às vezes, que nós podemos nos encontrar e falar um pouco, conhecer um pouco sobre esse universo das emoções e do psique do sujeito. Então, quero aqui agradecer a você pelo convite, aqueles que estão, né, nos ouvindo, muito obrigada pela paciência, pela tolerância, e se tiverem dúvida, né, podem aí deixar um recadinho com a pastora Rosângela, alguma coisa que eu puder responder, estarei, né, e me sentirei bem em poder respondê-lo. Eu atendo aqui, como a pastora já disse, na clínica do Dr. Paulo Brum, e aqui o telefone é 3314-1697. Você pode ligar, agendar um horário para fazer seu atendimento, tá bom? Eu terei prazer em recebê-los aqui e, se possível, ajudá-los. Obrigada por participar conosco. Deus te abençoe.